gente, bem-vindo quem chegou aqui para essa aula de redação gratuita para passar para vocês quais são as exigências de uma redação bem feita, de uma redação nota 1000. Bom, para quem não sabe, primeiramente deixa eu apresentar a redação, né? É uma prova que ela está presente em diversos concursos, é a porta de entrada para o nível superior por meio do Enem, entre outras provas, tá? Porque algumas universidades particulares pedem redação nos seus vestibulares e é a modalidade que mais pontua no Enem, ou seja, é a prova que você consegue chegar mais perto da nota máxima e até tirar a nota máxima. E por que eu resolvi? O que será que aconteceu? Será que deu a louca? Que eu fiquei maluca? Por que eu resolvi dar essa aula gratuita? Porque eu quero que você aí que está assistindo tenha uma sementinha plantada no teu coração, adquira amor pela redação e perceba que ela é uma grande oportunidade na sua vida, seja lá para o que você quiser. E o meu desejo é que você tenha as mesmas oportunidades que eu tive um dia, pontuando mais de 3 vezes, mais de 900 pontos, né, na redação do Enem, e os meus alunos também tiveram essa mesma oportunidade de pontuar mais de 900 e mais de 800 pontos na redação do Enem, abrindo as suas portas, né? Porque a gente sabe que abre-se um leque quando você aprende a fazer redação de uma forma bem feita. Para desmistificar, eu já quero que você saiba que redação não é sobre português. Ah, Gabi, mas como assim não é sobre português? Você vai ter que usar gramática, você vai ter que escrever de forma culta, sim, mas a redação não se resume a isso. A redação, ela diz muito mais sobre estratégias de escrita, estratégias de organização, do que sobre o português propriamente dito, sabe? Mas isso você pode descobrir, aprender melhor por muito pouco. Gente, o manual da redação de 1K que eu fiz, que eu apliquei com os meus alunos no ano de 2023, tá disponível na Hotmart. Antes estava R$ 87,90 e agora tá R$ 17,90. Eu quero que você pegue esse limão, que foi o Enem desse ano, e faça uma limonada. Pega a sua nota que você falou, Gabi, não gostei, foi um caos. Pega essa nota e faz uma limonada, por favor. Pega essa nota e aproveita esse início de ano, para colocar novas metas, para ir atrás desse sonho, para conseguir conquistar aquela vaga que você tanto quer. E por um preço de banana, gente, R$ 17,90. Não perca essa oportunidade. Eu montei essa apostila com muito carinho, com muitos detalhes, né? E pensando em uma leitura mais facilitada. E tem muitas coisas nesse manual, inclusive esqueletos prontos da redação do Enem. Não perca essa oportunidade. Mas vamos para o que interessa, porque o intuito aqui é você saber um pouquinho, nem que seja só uma gotinha, sobre a redação, principalmente a redação do Enem. Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula então. Te dar boas-vindas à Redaflix. Isso mesmo, Redaflix, porque eu quero que você saia dessa aula como se tivesse acabado de assistir um filminho, tá? Não quero que seja algo pesado, nem muito certinho. Talvez eu fale algo aqui enrolado, mas eu espero que você entenda. A intenção é ser descontraído e fazer com que você entenda um pouco sobre a redação e saia daqui mais motivado a tentar o Enem, nem que seja pela primeira, segunda, terceira ou quarta vez. Beleza? Então vamos lá, sem enrolação. Me diz aí quem tá assistindo, quem é você na fila do pão? Você é o carinha que esqueceu de estudar nesse ano e chegou na prova do Enem e não sabia o que fazer? Você é a pessoa que chegou lá e economizou nas palavras porque não consegue escrever mais de 15 linhas? Ou você é a pessoa que foi sem saber nada, colocou a mão na cabeça, pediu a Deus uma visão sobrenatural para conseguir escrever a redação? Ou você pode ser também, né, a pessoa que aprendeu a tirar mais de 900 pontos na redação. Isso mesmo, aprendeu. Porque a redação é muito sobre técnica, muito mais sobre técnica do que sobre o português propriamente dito. Então quem é você? Eu espero que não seja esse carinha. Eu espero que você também não economize nas palavras, muito menos necessite de uma visão
para conseguir fazer uma redação, né? Eu quero que você seja exatamente esse aqui, a pessoa que aprendeu a tirar mais de 900 pontos na redação do Enem. Vamos lá? Quero começar a falar para vocês da redação da elite. Isso mesmo, aquela redação, cara, que tu olha assim e fala, pô, tirou 960, tirou 980, isso é a elite. Tu pensa dessa forma, mas eu vou desmistificar para você e dizer que tu não precisa ser da elite. Muito menos o mais nerd da tua sala, muito menos ter terminado o ensino médio esse ano, para conseguir escrever uma boa redação. Você consegue sim, senhor e sim, senhora, escrever uma redação usando boas técnicas. Porque, como eu disse, a redação do Enem é mais sobre técnica do que sobre o português propriamente dito, certo? Então, vou falar para vocês aqui qual é a nossa agenda do dia, né, dessa aula. Aqui a gente vai falar sobre o que é redação, quais são os tipos de redação, redação para concurso, que é o foco de muita gente, redação para o Enem e senso crítico. Muita gente não sabe o que é senso crítico e não sabe utilizar. Então, quero dar uma pinceladinha sobre o que é o senso crítico, ok? Então, vamos lá. O que é a redação? A redação é um texto, certo? Com palavras, frases, linhas, com cerca de 30 linhas, dividida em 4 partes. Quais são essas partes, né? Elas são a introdução, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. E todas essas partes, elas estão linkadas entre si, são bem articuladas e bem planejadas. Porque a gente acha que a gente vai começar a escrever e simplesmente introdução é o começo, desenvolvimento é o meio e conclusão é o fim. E pronto, acabou a redação. Não. Essas partes, elas têm que ter um sentido entre si. Elas têm que estar linkadas como se fosse uma linha contínua. Aqui nós temos a introdução, aqui nós temos o desenvolvimento 1, aqui o desenvolvimento 2 e aqui nós temos a conclusão. E quando a gente junta essas partes, elas têm que fechar um ciclo. Ou seja, a introdução tem que fazer sentido com o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 1 com o desenvolvimento 2, desenvolvimento 2 com a conclusão, e ainda assim a conclusão tem que fazer sentido com a introdução, e a introdução tem que fazer sentido com a conclusão. Tudo tem que estar milimetricamente articulado. E como eu já disse, essa prova pode ser o seu passaporte para inúmeras oportunidades. Então, aprender redação não é só um capricho, mas é um investimento muito bom, porque você vai utilizar o seu aprendizado nessa área até depois que você conseguir a porta que você tanto quer. Por exemplo, um concurso público, uma faculdade. Eu, por exemplo, utilizo bastante as técnicas que eu aprendi em redação, atuando como aluna de iniciação científica na minha universidade. Então, para escrever os artigos, eu tenho que ter alguns recursos de escrita que, graças à redação, eu consegui adquirir. Então, vamos lá para o próximo? Eu coloquei aqui, né, porque, né, a redação ela vai abrir essas oportunidades. E eu pontuei que ela pode te proporcionar um ponto bem alto, mesmo que você não seja o top do português, como eu já disse antes. Então, vamos lá? Quais são os tipos de redação? Eu botei aqui os twins, que são os gêmeos, para você entender essa analogia. Porque a redação possui 2 tipos, certo? Então, é como se fossem irmãos gêmeos não idênticos. Elas têm os 2 textos têm a mesma finalidade, o mesmo teor, né, a mesma intenção, mas elas são compostas por partes diferentes. Um é o texto dissertativo, que você só descreve um evento. Você não precisa expor pontos de vista. E o outro tipo é o texto dissertativo, argumentativo, que é utilizado na maioria dos concursos, inclusive no Enem, e é onde você vai precisar tirar os seus argumentos da cachola. Você vai ter que pôr para jogo tudo que você sabe, tudo que você adquiriu ao longo desses anos sobre argumentação, põe para rolo, porque você vai precisar, ok? Então, a redação dissertativa argumentativa, ela vai exigir de você mais argumentos, enquanto a dissertação a redação dissertativa vai exigir de você só uma descrição dos fatos.
Então, e a redação para concursos? Bom, vai depender de como vai ser cobrada no edital do seu concurso. Tem que ler, não adianta. Chegou o concurso, pega o edital, dá uma lidinha, vê qual é o tipo de redação. Se ela vai ser dissertativa ou dissertativa argumentativa. Muitas são só dissertativa, ou seja, você não vai precisar argumentar, expor um ponto de vista, nem defender alguma ideia. Você só vai precisar discorrer um texto. Mas, se ela for dissertativa argumentativa, você vai precisar expor a sua opinião de forma indireta. Você vai entender melhor essa questão de expor a sua opinião de forma indireta. Mas é importante você saber nesse primeiro momento aqui que a redação para concurso ela pode ser dissertativa ou dissertativa argumentativa. Isso vai depender do edital do seu concurso. Então fique atento, dá uma olhadinha, lê o edital, que com certeza você vai arrasar e você vai saber o que ela está esperando de você. Porque imagina só, o edital pediu uma redação dissertativa, você fez uma dissertativa argumentativa ou vice-versa. Cara, é batata que essa nota não vai ser boa. Então entender primeiramente, em primeiro lugar, qual é a proposta da sua redação, se ela é um texto discorrido, que é dissertativo, ou um texto que exige de você mais argumentos, que é a dissertativa argumentativa. Antes de mais nada, você precisa saber disso. Você precisa saber disso. E eu coloquei um lembrete aqui, ó. Lembre-se que a redação não é só escrever. Existem outras técnicas, inclusive organização dos seus pensamentos, das suas ideias e da sua escrita. E o que as redações para concurso normalmente cobram, né? Elas cobram a norma culta, se elas forem do tipo dissertativo apenas, ok? Então vale destacar aqui que esses parâmetros aqui são para redações dissertativas apenas, tá? Deixar aqui essa nota para vocês não se perderem depois. Redações dissertativas, elas vão exigir de você uma norma culta, ou seja, que você escreva bem e escreva certo. Que você use palavras talvez um pouco mais rebuscadas, talvez, e escreva de forma certa. Não adianta a gente escrever, pegar uma palavra cotidiana, por mais que ela seja simples e não seja culta, e escrever errado. Muito menos, pior ainda, querer escrever bonito e escrever errado. Pegar uma palavra difícil, indubitavelmente, e aí escrever errado. Não. O básico às vezes é melhor do que exagerar. Então, entre escrever bem e escrever certo, escolha escrever certo, ok? É importante escrever palavras talvez diferentes, palavras que estão no dicionário que representam norma culta, mas melhor que isso é você escrever certo. Além disso, ela vai exigir que você tenha uma capacidade de argumentar sobre um tema, caso ela seja argumentativa. E também a capacidade de construir um texto coerente e coeso, correto? O que é coerência e coesão? Elas dizem a respeito da harmonia das palavras e da harmonia do texto entre si. Por exemplo, você não vai escrever eu padaria fui. Eu padaria fui a. Não, eu fui à padaria. Existe uma ordem para se escrever. E isso tem a ver com coerência. A sua frase precisa estar coerente, de forma que a gente leia e entenda aquela frase. Além disso, o seu texto precisa estar coeso, ou seja, as frases e os parágrafos, eles precisam ter alguma relação entre si. Não adianta você vir no teu primeiro parágrafo escrever sobre banana, certo? No segundo parágrafo escrever sobre futebol. O que tem a ver banana com futebol? Nada. Então não faz sentido você escrever super bem o teu primeiro parágrafo sobre banana, se no teu segundo você está falando sobre futebol. Então precisa ter coerência entre as palavras e entre as frases, e o texto em si precisa ter coesão, ele precisa fazer sentido entre si, ok? E aqui eu destaquei alguns concursos que podem ter redação ou que pedem redação aqui. Como destaque tem a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, IBAMA, entre outros, né? Concursos da área da educação, concursos da área de saúde, independente, assim, tem muitos concursos também
das Forças Armadas, né? Por exemplo, o ESA, se eu não me engano, cobra a redação. Então, muitos concursos vão exigir de você uma redação. E se ela vai ser dissertativa ou argumentativa, vai depender do edital, ok? Vai depender do edital do seu concurso. Vamos lá? Redação para o Enem, galera, é o seguinte: diferente das redações para os concursos, a redação do Enem e também outros vestibulares, né, como o ERJ e tudo mais, elas vão exigir de você um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, vai ter que ter argumento. Tu vai ter que colocar pra rolo a tua capacidade de argumentar, a capacidade de discutir e mostrar que você tá certo. Se você é bom nisso, se você bate no peito e fala, cara, eu sou boa em argumentar, eu sou bom em fazer as pessoas acabarem cedendo pro meu ponto de vista. Se você é bom nisso, é batata de que você vai conseguir fazer um texto dissertativo argumentativo, ok? E eu coloquei aqui que a redação na prova do Enem é o maior carro-chefe. De verdade, gente. As outras provas são importantes, tão importantes quanto a redação, tá? Você não pode ignorar as outras provas de matemática, português ou, né, provas ou outras provas. Mas a redação, ela é um carro-chefe. Ela te garante mais de 900 pontos com estratégia e treinamento. Gente, não existe um sem o outro. Eu vejo algumas pessoas reclamando, eu não consegui uma nota tão boa. Mas vamos lá, você tem estratégia? Vamos lá, sim ou não? Você sabe como construir uma redação? Então vamos lá, você tem estratégia? Ai, Gabi, eu não tenho estratégia. Então, já é um ponto. Você tem treinamento? O que é treinamento? É fazer uma redação na vida? Não. Treinamento é você fazer uma redação por semana. Eu vou colocar aqui bem grande. Treinamento, uma redação por semana. Gente, isso é no mínimo. No mínimo uma redação por semana. Isso é treinamento. Não é você fazer uma redação na vida e achar que você já está pronto. Você precisa aprender a fazer pelo menos uma redação por semana com tempo cronometrado. Gente, tempo cronometrado. Tempo. Tem que ter tempo cronometrado. Você tem que anotar em quanto tempo você está fazendo a redação. Porque se não chega na hora da prova e você não consegue lidar com a pressão de estar ali com o horário no quadro e você tendo que fazer a redação e mais as outras provas, porque não é redação sozinha, ok? Então não vem tentar tirar essa nota sem estratégia e sem treinamento. O que eu consigo oferecer para você por meio das aulas, por meio de uma nota de redação é estratégia, ok? Treinamento, meu filho, minha filha, meu amigo, minha amiga, depende só de você. Não adianta. Você é o responsável pelo treinamento. Anota, eu sou responsável por treinar. Eu sou responsável por praticar. Eu sou responsável por cronometrar. Estratégia, ok. Vai ser passado para mim. Mas agora, treinamento, isso aí é praticamente, puramente seu, ok? Então a redação para o Enem, ela vai exigir isso de você. E o que as redações do Enem te cobram? Cara, eu tenho uma analogia que na minha cabeça faz sentido, eu espero que faça sentido para você também. Eu costumo dizer o seguinte, que a redação do Enem e dos outros vestibulares, espero que você seja a vítima, o advogado e o juiz ao mesmo tempo. É como se eles demandassem essa capacidade de se colocar em diferentes posições durante a escrita do seu texto. Então, o Enem vai te apresentar uma proposta de texto. Ali ela vai falar sobre o tema, no caso o Enem, vai falar sobre o tema, vai dizer alguns índices, alguns dados, vai clarear sua mente sobre o tema, né? Isso se chama texto de apoio. Se você nunca fez o Enem, provavelmente você não vai entender muito bem. Mas se você já fez, tu sabe exatamente do que eu tô falando. Texto de apoio.
Minha letra tá horrível, gente, porque eu tô com o tablet em pé, não tô conseguindo ter apoio. Então, perdoa. Espero que vocês estejam entendendo. Enfim, a gente vai ter o texto de apoio lá na hora da redação do Enem, certo? Isso vai ser fornecido para você. E isso é um ponto muito importante e interessante, porque com o texto de apoio, você consegue falar sobre qualquer tema. Qualquer tema, gente. Qualquer tema, ok? Porque ele clareia sua mente. Clareia. Eis aí a dúvida. Clareia. Ok. O texto de apoio ele vai clarear a sua mente para que você consiga falar, dissertar, escrever sobre qualquer tema, mesmo que você não saiba muito sobre ele. Se você tiver o mínimo de senso crítico e estratégias certas, você consegue falar sobre qualquer tema, mesmo que você não tenha tanta afinidade sobre ele, ok? Como eu estava dizendo, a redação vai te apresentar um tema para que você pense com empatia, ou seja, se coloca no lugar da vítima. Vamos supor que o tema é racismo e você é branco. O que você sabe sobre racismo na prática? Talvez nada, né? Eu não sei porque eu nunca passei por racismo, então eu não sei muito bem escrever sobre racismo. Mas vamos lá se colocar no lugar de uma pessoa que sofre com racismo. É legal? Não. É chato. É um crime. Traz consequências para a vítima. Então, o Enem quer que você se coloque nesse lugar aqui, de vítima. Entenda a situação como um problema chato, como um problema ruim, como um problema difícil de lidar, como um problema que, cara, precisava acabar, precisava sumir do mundo, precisava ser resolvido. É isso, você ter a dor, né, que a vítima em questão, que nesse caso do racismo são as pessoas negras, afrodescendentes, afro-brasileiras, sentem na pele. Então você vai precisar usar a sua empatia e se colocar no lugar da vítima. Além disso, ele vai exigir que você use o seu senso de justiça. Então você vai ter que colocar numa balança o que é justo e o que não é, o que é danoso e o que não é, para defender a vítima e acusar o réu. Isso mesmo, gente, defender a vítima e acusar o réu. Mas quem é o réu? Talvez eu não consiga falar de forma muito ampla para vocês quem seria o réu, mas eles são os culpados para que aquele problema exista ou para que aquele problema não seja solucionado. O que impede o racismo de ser solucionado? Deixa eu pensar. Talvez o preconceito talvez nas universidades, dando exemplo. O que impede o racismo de ser solucionado? Por que o racismo é um problema? Bom, porque ele causa danos emocionais para as pessoas, porque ele causa segregação, separação, divisão, faz com que pessoas não desfrutem do direito da igualdade. Então existe um problema ali a ser solucionado e existem culpados. É importante vocês entenderem nesse momento que terão culpados, ok? Entender que terão culpados é um ponto importante. Vão ter culpados e esses culpados impedem a resolução do racismo ou eles agravam a situação do racismo, ok? E além de ser um advogado, né, que é defender a vítima e acusar o réu, você vai ter que decidir qual é a melhor solução para aquele problema, agindo como juiz. Você vai bater o martelo e falar assim: olha, para resolver o racismo, teria que ter isso, isso e isso. E vai apresentar os seus argumentos, a sua solução, a sua proposta de intervenção. Ok? Então, resumindo, a redação vai exigir que você tenha empatia e haja como a vítima, vai exigir que você tenha senso crítico, um senso de justiça, para poder dizer, colocar na balança quais são os prejuízos daquilo ali, defendendo a vítima e acusando o réu. Além disso, a redação vai exigir que você seja um juiz e bata o martelo, bata o veredito e dê um veredito e diga que o racismo precisa ser solucionado usando essa e essa e essa medida. Deu para entender? Eu espero que sim, gente.
Aí eu coloquei aqui que agora já tá tudo embolado no que eu escrevi e eu não sei como faz pra apagar esse aplicativo, mas a redação ela vai esperar que você escreva corretamente, como eu já disse. Use um repertório, ou seja, traga elementos que não sejam só da escrita. Que elementos são esses? Séries, filmes. Você percebeu que nessa Redaflix eu coloquei diversas alusões a muitas séries e filmes? Por exemplo, eu tô falando agora sobre advogados, certo? E eu coloquei a série Suits. Ela fala exatamente sobre advogados. Eu nunca assisti, mas eu sei que ela fala sobre isso. Então, você trazer uma série para tua redação, você trazer uma reportagem, trazer um filme que você goste, uma frase de um escritor, você trazer uma novela, uma música, isso é usar repertório. O nome disso é repertório sociocultural, ok? A outra coisa é que ela pede, né, ela exige, espera de você que você argumente bem. E não é só argumentar bem, debater, ter vários argumentos, é você organizar esses argumentos. Não adianta você ter muitos argumentos e não saber organizar eles, certo? Outra coisa, eles esperam que você construa um texto com coesão e coerência, como eu disse anteriormente, sobre coesão e coerência, que é a relação das palavras e das frases entre si, e a relação dos parágrafos do texto formando um texto harmônico entre si também. E que você dê uma solução para o problema, agindo como juiz da causa. Ok? Como juiz da causa. E agora o senso crítico. É um ponto super importante. E como eu estava falando sobre a alusão de série, essa série When They See Us é também conhecida como Olhos que Condenam, né, na versão brasileira. Ela fala sobre racismo, sobre 4 jovens negros que foram presos injustamente e tudo mais. E por que eu coloquei ela para falar de senso crítico? Justamente porque ela tem uma abordagem social muito grande, uma bagagem social gigantesca que você pode provavelmente usar ela na sua redação. E para cumprir aqueles requisitos que eu falei anteriormente, é necessário você começar a aguçar esse senso crítico. Você começar a assistir séries desse tipo, você começar a pesquisar algumas coisas, né? Talvez questionar algumas coisas, começar a aguçar, colocar uma pulguinha atrás da orelha sobre os problemas sociais. Quais são os problemas sociais? Baixa educação, fome, desigualdade social, racismo, homofobia, xenofobia, entre outros 1000 problemas, né? A gente pode trazer para a questão de agressão, feminicídio, trânsito, violência nas escolas, entre muitas coisas mesmo. Existem muitos problemas que são os males da sociedade e normalmente eles são o tema da redação do Enem. E mesmo que eles não sejam o tema, muitas das vezes você vai utilizar esses parâmetros para conseguir argumentar bem. Então é super necessário, ok? Você aguçar esse senso crítico para conseguir pensar com empatia e fora do senso comum. O que é o senso comum? É o que todo mundo pensa, ou o que a maioria pensa, ou o que os antigos pensam, por exemplo. Tem muita gente que ainda é daquela cultura de que mulher não pode trabalhar, mulher não pode dirigir. Isso é um senso comum, porque o que a gente mais vê é mulher trabalhando e mulher dirigindo. Então, é uma mentira, mas é uma frase, uma crença que ela é espalhada na nossa sociedade há muitos anos. Então, para você pensar fora desse senso comum, você precisa aguçar o seu senso crítico, ok? E eu coloquei aqui que nem que seja apenas para redação, porque em alguns momentos você vai discordar com alguns pensamentos. Talvez você, não sei, pense dessa forma, que mulher não pode trabalhar, que mulher não pode dirigir. E ok, você vai guardar esse pensamento para você, porque dependendo do que você disser na redação, você vai ferir os direitos humanos. É óbvio que eu não estou entrando aqui na questão de ética, né? Porque, vamos lá, não cabe a mim dizer para você o que é certo e errado. Mas indo para a questão da redação, na redação você precisa, tá? Ter um pensamento crítico, um pensamento social, um pensamento respeitoso. O ideal é que todo mundo pensasse assim, fora da redação também. Mas, se você não pensa assim, pelo menos pense para a redação. Pensa de forma respeitosa, de forma crítica, de forma social. Eu chamo isso de pensar social.
São um termo que eu inventei na minha cabeça. Na minha cabeça faz sentido, mas é isso. Pensar socialmente é você pensar no outro, é você pensar como sociedade e não como um indivíduo solitário, como um indivíduo único. Você pensar de forma geral. O que faz bem e o que faz mal para a sociedade. Ok? O estímulo do senso crítico é fundamental para que você aprenda a defender diferentes pontos de vista, mesmo que aquele ponto de vista não seja seu, ok? E assim você vai conseguir construir uma excelente argumentação. Então, ó, lição de casa, para você não esquecer, senso crítico. Estimule esse senso crítico, assista séries que te façam pensar, questiona mesmo algumas coisas, porque assim você vai conseguir construir com muito mais facilidade uma redação com mais de 900 pontos. E é isso que eu desejo para você. Eu quero ver você aqui, ó, naquele gráfico do Enem, onde uma pequena porcentagem, né, às vezes de 10, 5%, que tirou mais de 900 pontos no Enem. Eu quero ver você aqui, fazendo parte desse grupinho aqui. E é isso, eu agradeço por você ter ficado aqui até o final. O meu Instagram tá aqui, eu não produzo muito conteúdo sobre redação, mas pode ser que você encontre sim algum conteúdo lá sobre redação. Inclusive, a minha apostila tá lá no link do meu perfil. Então, caso você queira comprar essa apostila por R$17,90, corre. Eu acho que é R$17,97, se eu não me engano. É menos de R$18, gente. É menos de R$18. Você tem um descontaço aí, porque antes era 87. Então você tem um descontaço aí, caindo para R$17,90. Dentro dessa apostila, a gente tem explicação da estrutura da redação, a gente tem estruturas prontas, esqueletos coringas prontos. Nós temos uma parte dedicada para sua produção, com introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão, para você escrever. E nós temos também, além disso, um link com algumas redações passadas do Enem, né? Alguns textos de apoio, para que você possa treinar. Então, assim, abraça essa oportunidade, porque vale muito a pena. Eu quero ver você lá no seu sonho, tá bom? Muito obrigada por ter ficado até aqui, que você faça bom proveito, que você aproveite essa caminhada, principalmente da forma mais leve que você puder, tá bom? Um beijão, obrigada por ter continuado.